Olá, amantes de história. Tenho a honra e o privilégio de narrar mais um episódio da história do Brasil, dessa vez Santana de Parnaíba. Após uma profunda pesquisa em livros, HQ, museus, visitas de campo e fotografias tiradas por mim mesmo pelo nosso Brasilzão. Enfim, nesse vídeo veremos juntos os principais bandeirantes, expedições, fotos antigas, quadros e ilustrações, atrativos turísticos da cidade, caminhos do sol e principalmente portugueses, indígenas, africanos, mamelucos e caboclos, que determinaram a formação do povo brasileiro. O diário dessa viagem repleta descobertas, batalhas de uma riqueza fascinante. Santana de Parnaíba é um município do estado de São Paulo, localizado à margem esquerda do rio Tietê. O primeiro registro da cidade é de 1561. Possui o maior conjunto arquitetônico em taipa existente no estado de São Paulo. Quando então o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, se instalou por ali, em 1580, Susana Dias, neta do cacique Tibiriçá, juntamente com seu filho, capitão André Fernandes, fundou uma fazenda à beira do rio Anhembi, atual rio Tietê, a oeste de São Paulo, próximo à cachoeira denominada pelos indígenas como Parnaíba, lugar de muitas ilhas. Em 1625, o povoado foi elevado à condição de vila. Santana de Parnaíba está em um ponto estratégico, exatamente onde o Tietê deixa de ser navegável. Era, portanto, um obstáculo às expedições que rumavam ao interior, seguindo o curso do Tietê. Além disso, sua localização favorecia o controle de acesso aos principais caminhos em direção ao sertão no período colonial. A vila, além de ser um posto avançado de vigilância para impedir o acesso a aventureiros espanhóis e índios hostis à vila de São Paulo e a de São Vicente, que era a sede da capitania. Os bandeirantes partiam do Morro do Voturuna, divisa com Pirapora do Bom Jesus, núcleo minerador da capitania de São Vicente. A Serra do Voturuna, já em 1606, foi mencionada como um dos locais em que primeiro se encontrou ouro no Brasil. As bandeiras se constituíam de um capitão mor, 12 homens brancos paulistas, 400 mamelucos, filhos de pai português com mãe indígena, e cerca de 2.000 indígenas escravos. Um dos principais arsenais dos bandeirantes era o arcabuz, espécie de espingarda primitiva, além de pistolas, facões e machados. Partiam de São Paulo, pois ficava em um local estratégico, centro de rede de trilhas pré-históricas indígenas, e seus principais mantimentos eram mel, palmito, farinha de mandioca, carne seca, carne defumada e da caça e da pesca. Plantava-se milho, feijão, mandioca e batata. Levavam também animais de cargas, como burros, e canoas para navegarem. Recomendo o livro Caminhos da Conquista, Valandro Keating e Ricardo Maranhão, Formação do Território Brasileiro, e é considerado o berço e ponto de partida da expedição dos bandeirantes. Raposo Tavares realizou a primeira viagem de reconhecimento geográfico da América do Sul, considerada a maior, mais perigosa e mais difícil expedição a pé do mundo, conhecida como a Bandeira dos Limites. Assegurou a posse das terras dos atuais estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Retornou a São Paulo 3 anos depois, tendo percorrido mais de 12.000 quilômetros. Velho, abatido e doente, nem seu cachorro reconheceu. Temos também a estátua no Museu do Ipiranga, em São Paulo, em sua homenagem. Borba Gato escravizou indígenas, descobriu minas de metais preciosos e participou das guerras dos Emboabas. Em sua homenagem, temos a estátua na Avenida Santo Amaro, São Paulo. Fernão Dias Pais Leme. Relatos apontam que uma multidão se aglomerou no Largo do Mosteiro de São Bento, na vila de Piratininga, atual São Paulo, para desejar sorte ao abastado senhor de 66 anos, que guiaria 40 homens brancos e 600 mamelucos indígenas em busca da lendária Sabarabuçu, a reluzente Serra das Esmeraldas, e da desejada a lagoa abarrotada da mesma pedra preciosa. 1674 partiu de São Paulo para iniciar a formação de Minas Gerais, ligar economicamente o norte e o sul do Brasil. Foram 7 anos desbravando o inóspito sertão do atual território mineiro e penando com doenças. O bandeirante morreu de febre amarela. Conhecido como caçador de esmeraldas, o bandeirante morreu sem saber que tinha encontrado turmalinas no solo brasileiro de Minas. Não encontrou as esmeraldas que procurava, mas descobriu a maravilhosa região de Minas Gerais. Em sua homenagem temos uma estátua no trevo da rodovia de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bartolomeu Bueno da Silva ganhou dos índios o apelido de Anhanguera, que significa diabo velho ou espírito maligno. Ficou conhecido pela artimanha de atar fogo na cachaça para amedrontar os indígenas com a ameaça de incendiar os rios. Em sua homenagem temos o monumento a Anhanguera, no Parque Trianon MASP e na Avenida Paulista, São Paulo, e também em Goiânia.
na Praça do Bandeirante. André Fernandes, um dos maiores piratas e caçadores indígenas do sertão. Domingos Jorge Velho, nasceu em Santana de Parnaíba. Mameluco fluente tupi, explorou a região do Nordeste, liderou as tropas, cerca de 9.000, que destruíram o Quilombo de Palmares, considerado o maior quilombo das Américas. Dados históricos apontam que cerca de 400.000 indígenas foram dizimados pelos bandeirantes. O destemor dos bandeirantes e o conhecimento dos indígenas sobre os principais rios, caminhos, contribuíram enormemente para o mapeamento do atual território brasileiro, permitindo aumentá-lo o triplo do que propunha anteriormente o impreciso Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha. No século XVIII, a vila entrou em decadência devido ao fim das bandeiras. O isolamento geográfico da vila, provocado pelas quedas de água do rio Tietê e pelo relevo acidentado do seu território, fizeram com que a vila não figurasse nas rotas de comércio e colonização. A cidade concentra um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do estado. Parnaibanos passaram a dominar os caminhos por terra para os principais pontos. Sul, pela antiga trilha do Peabiru, conjunto de caminhos que levavam do litoral atlântico aos contrafortes dos Andes, pelo interior do sertão, indo em direção ao Paraná e Paraguai com a fundação de Sorocaba, por Baltazar Fernandes, no norte dos Campos do Sul, ainda na trilha do Peabiru. Oeste, com a fundação de Itu por Domingos Fernandes, filho de Susana Dias. Norte, com as expedições do Bueno da Silva, ou Anhanguera, pai e filho nascidos em Santana de Parnaíba. E leste, expedições de Fernão Dias Pais, proprietário de terras escravos nos territórios de Santana de Parnaíba e estado de Minas Gerais. O Monumento aos Bandeirantes é um conjunto criado por Murilo Sá Toledo, inaugurado em 2006. Compõe a obra 2 pórticos e 23 esculturas de bronze. O monumento tem 60 metros de comprimento e 20 metros de largura. Foi instalado no trevo que dá acesso ao centro histórico. As esculturas retratam personagens importantes do município e do país, como os bandeirantes Anhanguera, Domingos Jorge Velho, Raposo Tavares, Fernão Dias, Susana Dias e seu filho André Fernandes, fundadores do município. O Homem Negro puxando uma canoa dos fundadores da cidade. O nascimento do povo brasileiro, pai branco, português, com mãe indígena, mamelucos. O indígena e estátua bandeirante enfrentando uma onça. O mapa da América do Sul com o Brasil, uma representação da Serra do Mar, a muralha, com o nome da cidade. A Igreja Matriz de Santana, reconstruída em 1610 a partir de uma capela. Preserva o estilo barroco, com altar em detalhes folhados a ouro e esculturas em madeira a terracota dos séculos XVIII e XIX. E na Praça 14 de Novembro, ao lado da igreja, com calçadas com mosaico português. O coreto Maestro Bilo de 1898, estrutura de ferro importada da Inglaterra. O busto de Susana Dias, a Índia Bartira, filha do cacique Tibirizá. Casou-se com o português João Ramalho. Da união nasceu Beatriz, que se casou também com o português Lopo Dias. Desse casamento, em 1552, nasceu Susana Dias. Praça da Bandeira. A praça simboliza a bandeira. Expedição organizada por bandeirantes. O totem representa os bandeirantes que partiram daqui para outros estados brasileiros. Possui um belo jardim e relógio de sol, rosa dos ventos no piso, e possui um brasão da cidade. O brasão da Santana de Parnaíba, de autoria do historiador Afonso Taunay, traz a divisa Minha Pátria Fiz Grande, homenageando as conquistas dos bandeirantes parnaibanos. Museu da Anhanguera, localizado no Largo da Matriz, do século XVII, foi propriedade do bandeirante Anhanguera, residência bandeirista urbana feita de taipa de pilão, madeiramento e canela preta. É a segunda casa rural mais antiga do estado. Representa uma tradição urbana das primitivas moradas paulistas. A árvore canela preta. No jardim externo tem árvore nativa da Mata Atlântica ameaçada de extinção. Fornecia madeira para os colonizadores. Casarão Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Camargo, ao lado da casa da Anhanguera. Construída sob a metade da casa da Anhanguera, possui paredes em taipa e adobe, portas altas com bandeiras e janelas com balcões. O casarão homenageia o peregrino e historiador Monsenhor Paulo Florencio, autor do livro História de Santana de Parnaíba. Pousada 1986 é o ponto de partida do Caminho do Sol, inaugurado em 2002, inspirada no famoso Caminho de Santiago de Compostela da Espanha, que liga a cidade de Santana de Parnaíba até Águas de São Pedro, também em São Paulo. É o mesmo relevo da Rota dos Bandeirantes, podendo imaginar o início da colonização brasileira. O percurso é sinalizado com setas amarelas ao longo do curso do rio Tietê, com uma topografia diferenciada, com pastagens, bosques, hospedagem em fazendas do período colonial. O turista também poderá reconhecer os ciclos econômicos de São Paulo, nas plantações de café e de cana. E no último carimbo, no passaporte, é na Casa de Santiago. É um mini horto nas Águas de São Pedro,
que abriga a imagem do apóstolo Tiago, após a conferência dos carimbos para a emissão do certificado de conclusão da caminhada, Ara Solis, entregue em cerimônia especial. Um dos principais eventos de Santana do Parnaíba é a festa de Corpus Christi, que decora as ruas do centro histórico com belíssimos tapetes em comemoração a esse dia. A Romaria do Suru, festa religiosa em louvor a Santo Antônio. Folia de Reis, encerramento das festas natalinas, com encenação teatral e apresentação de bonecões. Afinal, o que dizer dessa cidade? Santana de Parnaíba, berço dos bandeirantes, piratas do sertão, homens brancos portugueses. As expedições bandeiras, o nome nasceu do costume europeu de levantar uma bandeira em sinal de guerra. Para alguns a bandeira levantada foi a branca, outros a cor da bandeira era preta, considerado heróis e vilões, aliados de algumas tribos indígenas e inimigos de outras. Esses homens transformaram São Paulo em um dos maiores centros de escravagismo indígena de todo o continente, além da devastação de florestas e alguns pontos de esgotamento de recursos naturais. Sabemos que os motivos que moviam os bandeirantes eram riqueza, comerciantes endinheirados organizavam bandeiras para descobrir novas minas e depósitos de ouro, prata e pedras como a esmeralda, e fazendeiros financiadores usavam as expedições para ampliar suas terras, aumentando o território para o cultivo ou criação de gado. Por fim, a mão de obra. Muitas viagens tinham como objetivo recapturar escravos, fugitivos ou então encontrar índios que pudessem ser escravizados. Sempre armados e violentos nas primeiras décadas do século XVII, escravizaram cerca de 356 mil indígenas, destruindo mais de 50 missões organizadas por padres jesuítas que se opunham à escravidão dos indígenas, e contribuíram para a miscigenação de etnias, portugueses, indígenas, africanos, mamelucos e caboclos, que determinaram a formação do povo brasileiro. O fato é que esses bandeirantes tiveram coragem de se aventurar rumo ao desconhecido. Desbravaram regiões inóspitas, atravessando serras, rios e matas fechadas, sofrendo todas as intempéries da natureza. Batalharam contra povos estrangeiros e rivais. Roupas em farrapos, sofreram de doenças, fomes, ataques de animais selvagens e também de indígenas. Tudo isso permitiu expandir nossas fronteiras, fixando-as em definitivo pelo Tratado de Madrid. Fundaram novas vilas e cidades, estradas, rotas comerciais e contribuíram para o mapeamento de todo o território brasileiro. Os bandeirantes são parte do nosso passado e dá testemunho dos primeiros anos de ocupação da nossa pátria amada Brasil. Gostaria de homenagear meu amado pai, Antônio Armando Amaro, que está num plano espiritual melhor, português, apaixonado pela história do Brasil. Espero que tenham gostado do documentário. Obrigado.